Quando a gente ouve o nome Adam Smith, o que vem à cabeça? Economia, certo? O pai do capitalismo. Mas hoje nós vamos bem além disso. Vamos descobrir o filósofo que existe por trás desse nome tão famoso. Pois é, a primeira coisa que se pensa é mão invisível, interesse próprio, essas coisas. Mas e se a obra fundamental dele, a primeira grande obra, não fosse sobre mercados, e sim sobre empatia? Parece uma contradição, não é? Pois é exatamente isso que vamos desvendar. Então, para encontrar esse outro Adam Smith, a gente precisa voltar no tempo, para a primeira grande obra dele. Uma obra que, olha, muitas vezes fica totalmente esquecida, ofuscada pela sua fama de economista. Bem antes do famoso A Riqueza das Nações, ele publicou a Teoria dos Sentimentos Morais. E aqui ele lança uma ideia que, para a época, era bem radical. A nossa bússola moral, aquilo que nos diz o que é certo e errado, não vem só do nosso interesse próprio. Na verdade, ela é moldada por algo muito mais profundo, a nossa capacidade de nos conectarmos com as outras pessoas. E o coração de toda essa filosofia moral dele gira em torno de um conceito-chave. Um conceito que ele chamou de simpatia. Mas calma aí, não é bem a simpatia como a gente entende hoje. Olha só, para ele, simpatia não era ter pena de alguém. Nada disso. Era a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sabe? De imaginar o que a outra pessoa está sentindo e, com isso, sentir também uma parte daquilo. É esse compartilhamento de sentimentos que, para ele, é a base, o alicerce de toda a moralidade. E pensem bem como isso funciona no dia a dia. Quando estamos felizes e contamos para alguém e essa pessoa fica feliz conosco, a nossa alegria não aumenta. E quando estamos tristes e alguém se solidariza, não sentimos um alívio? Pois é, essa troca constante de sentimentos, segundo Smith, é o que vai nos guiando socialmente, moldando o que achamos que é um comportamento apropriado, o que consideramos uma virtude. Só que, e aqui vem uma observação genial do Smith, essa nossa simpatia não é lá muito equilibrada, não. Ele percebeu uma coisa bem curiosa sobre nós. Temos uma tendência a simpatizar muito mais com os ricos e poderosos do que com quem está sofrendo. É como se a riqueza e o status social chamassem mais a nossa atenção e, junto com ela, a nossa bússola moral. Ok, então a simpatia nos ajuda a entender os outros. Mas e para julgar a nós mesmos? Como funciona? É aí que entra uma das ideias mais fantásticas dele, o nosso juiz interior. Smith chama essa ideia de espectador imparcial. É como se fosse a nossa consciência, sabe? Quando vamos fazer alguma coisa ou depois que já fizemos, nos perguntamos: o que uma pessoa de fora, justa e imparcial, pensaria disso? Tentamos nos ver pelos olhos desse observador neutro. É esse juiz que nos dá a capacidade de avaliar nosso próprio comportamento com um pouco mais de objetividade. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A sociedade vira uma espécie de espelho moral para nós. Nós nos importamos, sim, com o que os outros pensam, porque a aprovação ou a desaprovação deles ajuda a moldar a forma como nos enxergamos. É como se estivéssemos sempre ajustando o nosso comportamento, olhando para esse reflexo. Agora vamos mudar um pouco de assunto e entrar numa parte da teoria de Smith que eu acho simplesmente fascinante e que vai contra tudo o que costumamos pensar sobre riqueza e felicidade. Vemos por toda a parte, né? Essa busca sem fim por mais riqueza, mais status, mais luxo. Mas por quê? O que está por trás disso tudo, de verdade? A resposta que vem na hora na cabeça é felicidade. Claro, buscamos riqueza para sermos mais felizes. Faz sentido, né? Pois é, mas Adam Smith não concordava com isso, não. E aqui vem a grande virada. Para o Smith, não corremos atrás de riqueza pelo conforto ou pela alegria que ela pode trazer diretamente. O que admiramos, na verdade, é a beleza do sistema de vida de uma pessoa rica. É a organização, a eficiência, a forma como tudo parece funcionar perfeitamente. Ficamos encantados com essa imagem de uma vida bem arrumada, muito mais do que com a felicidade que ela supostamente traz. Só que essa admiração toda, segundo ele, é uma grande ilusão. Ele meio que dá um alerta, sabe? Essa busca pelo ideal de vida rica geralmente leva à decepção. As pessoas acabam descobrindo que a ansiedade, o estresse e o peso de manter tudo aquilo acabam sendo maiores que os prazeres simples, aqueles prazeres fundamentais que foram deixados para trás. Ok, então,
como é que juntamos todas essas peças? Como pode o mesmo cara ser o filósofo da empatia e o economista do interesse próprio? Parece que não bate, né? Para entender a visão completa do Smith, precisamos separar duas virtudes-chave. De um lado, a justiça. Pense na justiça como o pilar que sustenta o prédio da sociedade. Se esse pilar quebrar, tudo desmorona. Do outro lado, temos a beneficência, que é a bondade, a caridade. Ela como um enfeite, um ornamento bonito. Deixa a sociedade mais agradável, claro, mas não é o que a impede de cair. É por isso que a falta de justiça tem que ser punida, mas a falta de bondade, bem, não é um crime. E é aqui que o quebra-cabeça se resolve. Aquele famoso interesse próprio do livro sobre economia não existe num vácuo, solto por aí. Ele funciona dentro de uma sociedade que precisa daquele pilar da justiça para se manter de pé. E mais do que isso, uma sociedade que é guiada, mesmo que de forma sutil, pela nossa capacidade de simpatia, pelos nossos sentimentos morais. No fim das contas, os dois livros não se contradizem. Eles se completam, mostrando duas faces da mesma moeda. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para ficarmos pensando. Se Adam Smith estava certo, se a nossa capacidade de nos conectarmos com os outros é mesmo a base de tudo, da moral e da sociedade, o que isso nos diz sobre o mundo em que vivemos hoje? Fica aí a reflexão.